Ao refletir sobre a medicina moderna, é impressionante observar o incrível progresso que ela alcançou ao longo dos anos. Há apenas um século, algumas práticas médicas eram custosas, porém antiquadas e ineficazes. Algumas delas até mesmo representavam riscos à saúde, mas naquela época ainda não se sabia como aprimorá-las. Nossa jornada pela história nos revela desde o famoso xarope da Sra. Winslow, repleto de substâncias questionáveis, até macas projetadas para aumentar a estatura das pessoas. É difícil acreditar no que era considerado seguro e aceitável algumas décadas atrás. Apesar de não encontrarmos esses produtos na Amazon, felizmente existem alternativas muito mais econômicas e seguras que podem realizar o mesmo trabalho em um instante. Neste vídeo vamos te mostrar 15 práticas médicas loucas do passado que possuem alternativas baratas hoje em dia. Coca-Cola com drogas. Atualmente, desfrutar de um refrescante copo gelado de Coca-Cola se tornou um hábito comum para muitas pessoas, mesmo cientes do seu alto teor de açúcar. No entanto, quando essa icônica bebida foi criada em 1885, ela possuía uma natureza completamente diferente. Era anunciada como um tônico capaz de aprimorar as funções cerebrais e curar uma variedade de doenças, inclusive dores de cabeça. No entanto, o que poucos sabiam naquela época é que a fórmula original continha uma substância ilícita, a cocaína. Na era em que a Coca-Cola foi concebida, não era incomum que alimentos e bebidas contivessem pequenas quantidades de drogas proibidas. Ao longo dos anos, a receita da Coca-Cola passou por diversas alterações, especialmente quando as regulamentações e diretrizes entraram em vigor, restringindo o uso de substâncias ilícitas. Máquina pulmonar de ferro. Atualmente, o conceito de ficar dentro de um pulmão de ferro é desconfortável para muitas pessoas, mas nas décadas de 40 e 50, durante o surto de pólio, essas máquinas eram vistas como uma esperança. Esses grandes dispositivos funcionavam manualmente para auxiliar na respiração dos pacientes. Embora essas máquinas ainda existam, elas foram substituídas por equipamentos muito menores, como os ventiladores pulmonares. Essas máquinas antigas eram consideradas uma maravilha médica, mas eram extremamente caras, chegando a custar $1.500 na década de 1930, o equivalente a aproximadamente $21.000 ajustado pela inflação. O remédio feminino do Dr. Kilmer. Há aproximadamente 150 anos, a medicina estava em constante evolução. Naquela época, o corpo e o temperamento das mulheres não eram considerados da mesma forma que os dos homens, o que levou ao surgimento do remédio feminino do Dr. Kilmer. Criado na década de 1870, esse medicamento líquido afirmava trabalhar em harmonia com a constituição feminina. O Dr. Kilmer acreditava que seu remédio poderia regular os sistemas do corpo e purificar o sangue, embora, na realidade, tivesse apenas um efeito laxante devido aos ingredientes peculiares. Atualmente, tanto mulheres quanto homens podem simplesmente ir a uma loja e comprar Advil para aliviar os sintomas da TPM ou um pacote de laxantes, caso desejem o efeito laxativo. Transfusões de sangue antigas. A transfusão de sangue é uma prática que existe há muito mais tempo do que muitos imaginam. Embora os hospitais a realizem regularmente nos dias de hoje, há algumas centenas de anos ela ainda estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Richard Lower foi o primeiro a realizar com sucesso esse procedimento, transferindo sangue de um cordeiro para um humano. Posteriormente, o Dr. James Blundell aperfeiçoou a prática, utilizando uma seringa para transfundir sangue em uma mulher no pós-parto. Hoje em dia, graças aos avanços da medicina moderna, esse processo se tornou muito mais simples e acessível. Banhos elétricos. No século XIX e no início do século XX, a eletroterapia era uma prática popular em muitos hospitais, embora seja considerada datada e desaprovada nos dias de hoje. Muitos profissionais médicos acreditavam que os banhos elétricos eram benéficos para tratar doenças como coreia e queda de pulso causada por envenenamento por chumbo. O tratamento era indolor, porém, exigia que os pacientes se sentassem em um banquinho e fossem expostos à eletricidade estática. Isso muitas vezes resultava no cabelo do paciente ficando arrepiado. Alguns médicos afirmaram ter tido algum sucesso com essa abordagem, mas à medida que a medicina avançava, o tratamento gradualmente caiu em desuso e foi deixado para trás. Mamadeiras perigosas. As mamadeiras nem sempre tiveram o design intuitivo que conhecemos hoje. Há mais de 100 anos, elas eram feitas de metal, com bicos longos e finos. Isso representava um perigo por várias razões, principalmente porque eram difíceis de limpar, o que levava a infecções bacterianas graves em bebês. Ao longo das décadas, as mamadeiras evoluíram para se tornarem mais seguras e amigáveis para as crianças.
Atualmente, é possível encontrar uma variedade de modelos em lojas como a Target, mas todas elas têm algo em comum, são testadas e garantem a segurança dos bebês. Aumento de altura. Dispositivo de alongamento. Na sociedade ocidental, já houve uma crença estereotipada de que os homens seriam considerados mais atraentes se fossem mais altos. Hoje sabemos que isso não é verdade, mas em décadas passadas, os homens de baixa estatura tentavam de tudo para ganhar alguns centímetros extras. Dispositivos de alongamento eram anunciados como soluções para esse problema. No entanto, na realidade, esses dispositivos faziam muito pouco além de esticar os músculos e causar desconforto. Hoje em dia, apesar dos esforços para promover a autoaceitação, aqueles que têm os recursos financeiros podem optar pelo tratamento com hormônio do crescimento humano, que pode aumentar a altura em alguns centímetros, embora a um custo de centenas de milhares de dólares. Nenhum produto disponível em lojas como o Walmart será capaz de mudar a altura de uma pessoa. Dilatadores retais para insanidade. Em 1893, o Dr. Young lançou os dilatadores retais, um produto peculiar que afirmava ser a cura definitiva para todas as formas de insanidade. O próprio Dr. Young acreditava que qualquer pessoa com problemas de saúde mental poderia simplesmente usar seus dilatadores por algumas semanas e recuperar completamente sua saúde. Além disso, o Dr. Young também afirmava que seus dilatadores poderiam curar hemorroidas e constipação. Outros profissionais médicos podiam adquirir o dispositivo por cerca de $70, em valores atuais. No entanto, essa ideia não foi bem aceita e foi amplamente criticada pela imprensa. Atualmente, você não encontrará esses dilatadores à venda em farmácias. Cigarros para asma. A sociedade contemporânea está bem ciente dos perigos do tabagismo, mas é triste lembrar que, nas décadas de meados do século XX, os médicos o consideravam uma maravilha médica. As empresas de cigarros faziam alegações de que seus produtos poderiam curar a asma e ajudar a tratar outros problemas respiratórios. Grandes empresas, como a Camel, utilizavam essas afirmações médicas em suas propagandas. No entanto, nos dias de hoje, você nunca encontrará anúncios de cigarro em publicações como o The New York Times. Esses tempos ficaram para trás, com as agências de saúde trabalhando arduamente para dissuadir as pessoas em todo o mundo de adotarem hábitos pouco saudáveis. Suplementos de óleo de peixe líquido. Mesmo nos dias atuais, reconhecemos que há benefícios no óleo de fígado de bacalhau e outros óleos de peixe, mas agora temos a conveniência das cápsulas. Nas décadas de 1940 e 1950, o óleo de peixe era comumente distribuído gratuitamente nas escolas para crianças ou prescrito por médicos para mulheres grávidas. Acreditava-se na época que uma dose ajudaria na função cognitiva. A ciência por trás dessa crença não estava completamente equivocada, e é por isso que muitas pessoas continuam a tomar comprimidos e suplementos de óleo de fígado de bacalhau até hoje. Pelo menos nos tempos modernos, não precisamos mais enfrentar o consumo do líquido e podemos simplesmente engolir as cápsulas. Aparelhos auditivos. Hoje em dia, os aparelhos auditivos são tão discretos que muitas vezes passam despercebidos, sendo quase imperceptíveis quando alguém os está usando. No entanto, anos atrás, a história era bem diferente. Antes dos avanços tecnológicos dos aparelhos auditivos elétricos, estavam em modos amplificadores de som semelhantes a trompetes. Esses dispositivos amplificavam o som para auxiliar pessoas com deficiência auditiva. No entanto, não podemos negar que eles não eram práticos e certamente não eram esteticamente agradáveis. Embora tenham cumprido um propósito na época, ninguém sente falta deles agora, especialmente quando temos tecnologias mais avançadas e eficientes à nossa disposição. Cirurgiões barbeiros. Na Idade Média, conseguir um corte de cabelo rápido não se resumia apenas a questões estéticas, mas muitas vezes podia significar a diferença entre vida e morte. Os cirurgiões barbeiros eram altamente populares naquela época, pois suas habilidades iam além de simplesmente aparar o cabelo e fazer a barba. Eles também realizavam procedimentos como a remoção de infecções de pele, sangrias e ventosas. Atualmente, confiar em um barbeiro para remover uma verruga seria impensável, pois eles não possuem o treinamento adequado para lidar com questões médicas. Hoje em dia, temos cirurgiões e profissionais de saúde especializados em doenças de pele. No entanto, naquela época, os cirurgiões barbeiros eram os responsáveis por fornecer cuidados médicos de qualidade. Próteses. No passado, as próteses eram bastante diferentes das que temos atualmente, embora ainda tivessem o objetivo de melhorar a vida das pessoas.
Os primeiros projetos frequentemente apresentavam ganchos ou outros dispositivos que pretendiam ajudar os usuários a realizar atividades cotidianas. No entanto, na prática, a experiência era muitas vezes limitada. Ao longo dos anos, houve avanços significativos no campo das próteses, permitindo que os usuários realizem uma ampla gama de atividades, desde correr maratonas até amarrar os cadarços dos sapatos. Hoje em dia, até mesmo versões robóticas de próteses estão disponíveis, proporcionando uma funcionalidade ainda maior. O primeiro eletrocardiograma. Quando foi inventada, a máquina de eletrocardiograma era imensa e pesada. Utilizada pela primeira vez no Hospital Mount Sinai em 1909, essa máquina era empregada para estudar ritmos cardíacos anormais e arritmias. A máquina ocupava um espaço considerável, preenchendo uma sala inteira. No entanto, graças aos avanços da medicina moderna, temos agora máquinas compactas e portáteis, que podem ser facilmente transportadas em um pequeno carrinho. Tudo o que você precisa fazer é sentar-se e relaxar por alguns minutos, enquanto ela realiza as leituras necessárias. Sangria e sanguessugas. A prática da sangria remonta a mais de 3.000 anos atrás, com diferentes sociedades tendo diferentes justificativas para realizá-la. Os egípcios acreditavam que liberaria maus espíritos e energias que poderiam estar causando doenças, enquanto os gregos acreditavam que restauraria o equilíbrio. Durante a Idade Média na Europa, acredita-se que ter sanguessugas sugando sangue reduziria a inflamação e ajudaria na recuperação da saúde. No entanto, na realidade, isso apenas deixava as pessoas anêmicas e piorava sua condição, embora tenha levado séculos para perceberem esse fato. E assim, exploramos algumas práticas médicas do passado que nos fazem agradecer pela medicina moderna. Enquanto refletimos sobre essas estranhas, e às vezes, perigosas abordagens, fica claro como a ciência e a tecnologia avançaram para nos fornecer métodos mais seguros e eficazes de cuidar da saúde. É importante valorizarmos o conhecimento e a inovação que nos trouxeram até aqui. Junte-se a nós em futuras descobertas enquanto continuamos desvendando o inimaginável.